Se eu fechar os olhos agora, ainda consigo ouvir o som das rodas metálicas da maca batendo contra as portas do centro cirúrgico. O frio daquele hospital ainda me arrepia a pele, mesmo que hoje eu esteja debaixo de cobertas quentes. A lembrança do soro gotejando lentamente e do ar pesado do quarto branco não me abandona. Tudo parecia comum, rotina, como qualquer outro parto por cesariana. Eu estava nervosa, claro, mas quem não estaria? Meu primeiro filho? O menino que cresceu dentro de mim por 9 meses. E eu estava ali, vulnerável, entregue, confiante de que sairia dali com meu bebê no colo. Lembro que a luz do centro cirúrgico era agressiva, me cegava, tentava focar no teto, tentando evitar o nervosismo. Ouvi os médicos falando entre si, como se eu fosse um detalhe naquela sala, uma peça passiva. Uma barriga a ser aberta. Sentia meu corpo tremendo, talvez pela anestesia, talvez pelo medo. Quando ouvi o primeiro choro do meu filho, algo em mim se abriu. As lágrimas escorreram antes mesmo que eu as percebesse. Era um som puro, cheio de vida. Eu disse-me da ele, mas minha voz mal saiu. Alguém respondeu: ele vai ser limpo e avaliado. Já trazemos para você ver. Só que isso nunca aconteceu. A partir daquele momento, minha lembrança se embaralha. Não sei quanto tempo se passou entre o choro e o apagão. Só lembro de uma enfermeira se aproximando e de uma voz distante dizendo: ela está agitada? Pode sedar. E então, tudo apagou. Quando acordei, estava em outro quarto, sozinha, meu corpo ainda amortecido. O relógio na parede marcava 3h14. A televisão desligada refletia meu rosto pálido, perdido. Levei um tempo para entender onde eu estava. E tempo ainda para me lembrar do que eu tinha vivido. O parto, o choro, o bebê, meu filho, cadê ele? A primeira pergunta que saiu da minha boca foi essa, fraca, arrastada. Nenhuma enfermeira por perto. A campainha de chamada não funcionava. Tentei me levantar, mas a dor me impediu. Tentei tirar o acesso do braço. Só queria andar, ir até onde meu filho estivesse. Eu precisava vê-lo. Toquei a barriga instintivamente. Vazia. A ferida ainda latejava, mas era a ausência que mais doía. Quase meia hora depois, Marcelo entrou no quarto. Meu marido, olhos fundos, semblante tenso, mas não parecia preocupado. Parecia distante. Quando ele se aproximou, eu já comecei a perguntar: cadê nosso filho? Por que não trouxeram? Ele ainda? O que aconteceu? Ele ficou calado por longos segundos. Segurou minha mão, como se aquilo fosse me acalmar, e então soltou a primeira mentira. Ele precisou ser levado para observação. Tá tudo bem, mas os médicos preferiram deixar ele monitorado. Meu coração disparou. Mas por quê? O que aconteceu? Ele teve um desconforto respiratório, nada grave. Mas os médicos disseram que era melhor ele ficar na UTI neonatal, por precaução. Aceitei. Não tinha por que duvidar. Meu corpo ainda fraco, minha mente confusa. Dormi e acordei várias vezes ao longo do dia, mas ele nunca trouxe nenhuma novidade, nenhuma foto, nenhuma visita. 2 dias se passaram. Insisti em ver meu filho. Perguntei aos médicos, às enfermeiras. Todas me diziam a mesma coisa. Ele estava bem, mas em observação. Marcelo sumia por horas, dizia ao que ia ao vê-lo, mas não me trazia nem uma fralda suja, nem um vídeo. Foi na manhã do 3º dia que comecei a desconfiar de verdade. Ouvi uma conversa no corredor, uma enfermeira comentando com outra, que foi uma decisão incomum, mas parece que foi autorizado pelo pai. Meus ouvidos queimaram. Levantei da cama, mesmo com dor. Caminhei pelo corredor como uma assombração. As enfermeiras tentaram me conter, mas eu estava decidida. Entrei na sala da direção do hospital sem bater. Quero ver meu filho. Agora, a diretora se levantou. Surpresa. Pediu calma. Disse que precisava verificar alguns papéis. Eu insisti. Ela então pediu que eu aguardasse. Minutos depois, Marcelo apareceu. Entrou na sala e trancou a porta. A gente precisa conversar, ele disse. Não gostei do tom, nem do olhar. Ele parecia estar pedindo perdão, antes mesmo de falar. Converse, então. Fale agora. Onde está nosso filho? Ele está bem, mas tá com a Paula. Demorei para entender.
Que Paula, minha irmã, o tempo parou. O que você disse, eu dei ele para Paula. Ela sempre quis ser mãe. Você mesma dizia que não queria esse bebê, que sua vida tinha acabado. A sala girou. Você o quê? Ela está cuidando dele. Temporary. Ela vai cuidar, registrar, criar. Você não queria. Amor. Paula sempre quis. Foi a solução certa. Senti as pernas cederem. Você deu o meu filho. Você deu o nosso filho para sua irmã, sem me perguntar, sem minha permissão. Ele dizia que fez aquilo por amor, que eu estava depressiva, instável, que aquilo era o melhor para todos, que eu não ia suportar a maternidade. Eu não gritava mais, e o socorava chorava, com um som que nem parecia humano. E ele me olhava como se fosse o herói da história. A partir daquele momento, o chão sob meus pés se desfez como areia. Eu não conseguia acreditar no que tinha acabado de ouvir. E ao mesmo tempo, a realidade desabava brutalmente diante dos meus olhos. Marcelo, meu marido, o homem em quem depositei minha confiança, havia tomado uma decisão que ninguém, nem eu, jamais poderia imaginar. Ele simplesmente entregou nosso filho recém-nascido para a irmã dele criar, sem me avisar, sem minha permissão, com a justificativa fria e cruel de que o sonho dela era ser mãe. O seu, não. Palavras que ecoavam como facadas em minha alma despedaçada. Naquele quarto branco, com a janela trancada e o cheiro de desinfetante que jamais conseguiria esquecer, comecei a perceber que não estava sozinha. Apesar da ausência física do meu filho, senti a presença de uma força invisível me impulsionando a lutar. Não importava o quão profunda fosse a traição, eu não podia desistir dele. Meu Gabriel, meu pequeno, merecia ser resgatado, mesmo que tudo ao meu redor estivesse desabando. Eu tinha que encontrar forças para seguir. O hospital se tornou meu campo de batalha. As enfermeiras que antes me tratavam com indiferença começaram a me olhar com pena, como se eu fosse uma mãe incapaz de cuidar do próprio filho. Marcelo sumiu, não atendia minhas ligações, não aparecia para visitar, não dava explicações. A frieza dele me congelava. Eu queria gritar, bater, chorar, mas também precisava ser estratégica. Se eu deixasse o desespero tomar conta, eles iam me usar contra mim mesma, com a ajuda da minha mãe, uma mulher forte e destemida. Comecei a reunir documentos, anotar conversas, juntar evidências. O primeiro passo era entender o que realmente tinha acontecido com meu filho. Marcelo me contou sobre um suposto pedido de guarda temporária. Algo que foi feito sem meu consentimento. Algo que me deixava fora da equação da minha própria maternidade. Descobrimos que Paula havia feito a certidão de nascimento, registrando Gabriel como seu filho legalmente. Eu, a mãe biológica, estava invisível, apagada do registro de uma vida que carreguei dentro de mim. Cada papel que eu lia, cada carimbo que bia, cada assinatura falsificada, era um soco no meu estômago. Eu não conseguia entender como alguém podia ser tão cruel, tão covarde, tão insensível. Eu tinha dado tudo por aquela família, por aquele casamento. E agora me vi, trancada fora da minha própria casa, afastada do meu filho, transformada em uma inimiga. Marcelo me acusava de não querer ser mãe, de não estar preparada, de ser fria e distante, mas ninguém sabia da verdade que se escondia por trás das minhas lágrimas silenciosas, da minha luta diária para aceitar uma dor que parecia não ter fim. Passei noites em claro, tentando entender se havia algo errado comigo, se eu havia falhado, se eu não era merecedora daquele amor que nascia no peito. A depressão pós-parto, que muitos tentam esconder, me engoliu inteira, mas essa tristeza profunda me fez encontrar um combustível inesperado. Eu precisava trazer meu filho de volta para casa. Não importava o preço. As primeiras investigações nos levaram até Campinas, onde Paula morava. Eu ainda podia lembrar o endereço, as ruas, a fachada do prédio antigo. Cheguei a vê-la, uma mulher sorridente, com Gabriel no colo, chamando o bebê de meu milagrinho. Aquela imagem me quebrou em pedaços, mas também incendiou uma vontade feroz de justiça dentro de mim. Não podia permitir que ela ficasse com meu filho,
Mesmo que estivesse cuidando dele com carinho, o processo judicial que começou não foi nada fácil. Paula contratou advogados caros, usou todas as artimanhas possíveis para atrasar as audiências e manchar minha reputação. Meu marido desapareceu completamente, evitando os confrontos, fugindo da responsabilidade que tinha em toda essa trama. A cada audiência, eu via as pessoas duvidando de mim, acusando-me de ser uma mãe ausente, uma mulher instável, mas a verdade era outra. Eu era a mãe que nunca desistiu, que lutava contra o sistema, contra a mentira, contra a traição. Lembro de uma audiência em que a juíza me perguntou, com um olhar firme, se eu realmente queria essa guarda. Respondi com toda a convicção do mundo que sim, não importava o quanto eu estava cansada, do quanto meu corpo e minha mente pediam descanso. Eu não podia abrir mão do meu filho. O rosto da juíza mudou naquele instante. Finalmente, alguém na justiça estava começando a me ouvir. Os meses que se seguiram foram os mais difíceis da minha vida. Enquanto esperávamos a decisão, fui obrigada a lidar com o julgamento público. A mídia local descobriu a história e me transformaram em a mãe roubada. Recebi mensagens de apoio e de ódio. Pessoas que me julgavam, pessoas que me abraçavam. Mas o pior foi sentir que minha própria família estava dividida. Alguns acreditavam em mim. Outros preferiam acreditar na versão de Marcelo e Paula. Me senti isolada, traída por aqueles que deveriam ser meu suporte. Continue acompanhando essa luta emocionante. Não perca o próximo capítulo. Mas eu nunca perdi a fé. Gabriel era meu filho. Ele tinha direito a um lar onde fosse amado de verdade. Eu tinha que ser forte por ele, mesmo quando eu mesma me sentia frágil. Cada vitória no tribunal era uma luz no fim do túnel. Cara apresentada desmontava a mentira construída por aqueles que tentaram me afastar da minha própria maternidade. Eu não sabia ainda o que o futuro reservava, mas uma coisa era clara: eu não ia parar até que meu filho estivesse seguro em meus próprios. A luta seria longa e dolorosa, mas eu tinha uma verdade inabalável do meu lado. Gabriel era meu sangue, meu amor, meu tudo, e ninguém, nem mesmo meu próprio marido, poderia tirar isso de mim para sempre. A sensação de abandono que senti naquele momento foi esmagadora. Não apenas por Marcelo ter tomado uma decisão unilateral sobre o nosso filho, mas por ele ter destruído todo o alicerce da confiança entre nós. Eu não conseguia entender como alguém a quem eu dei tanto amor poderia me trair tão profundamente, de uma forma tão cruel e impensada. Meu marido, o homem que prometeu estar ao meu lado nos momentos mais difíceis, escolheu ser o carrasco da minha própria história. O silêncio dentro da casa que dividíamos antes parecia gritar. As paredes guardavam segredos que eu nem queria saber, mas que precisaria enfrentar para recuperar o que era meu por direito. O que mais me doía não era só a ausência física do meu filho, mas a manipulação da minha realidade. Marcelo insistia em me pintar como alguém incapaz, que rejeitou Gabriel desde o início, que nunca quis aquele filho, mesmo que tudo dentro de mim clamasse o contrário. Eu sabia que não podia permitir que essa mentira se tornasse verdade. Por isso, comecei a escrever cartas, bilhetes, e-mails para médicos, advogados, amigos, familiares. Eu precisava deixar registrado cada detalhe, cada sensacal, cada evidência da minha luta, para provar que eu era a verdadeira mãe daquele bebê. Aquela batalha, que parecia insana para muitos, era minha missão. Uma missão para resgatar meu filho da escuridão, onde ele fora lançado, sem meu consentimento. Minha mãe foi uma rocha inabalável durante todo esse processo. Ela, que sempre me apoiou, jamais me deixou fraquejar, mesmo quando a tristeza parecia querer me afogar. Juntas, estudamos a legislação, consultamos especialistas, buscamos ajuda em grupos de mães que passaram por situações semelhantes. Era um campo minado, um território onde poucos tinham coragem de pisar. Mas eu não podia recuar. Não quando meu filho estava em jogo. Enquanto a batalha legal se arrastava, o desgaste emocional consumia minhas noites e dias. Eu sentia a ausência de Gabriel em cada instante, no silêncio do quarto vazio, no cheiro do leite materno que não consegui mais oferecer, na saudade que apertava meu peito,
até doer. As lágrimas vinham sem aviso, e às vezes me pegavam de surpresa, quando eu tentava sorrir para os outros. Além do mais, o jogo de poder que Paula e Marcelo jogavam contra mim era cruel. Eles não mediam esforços para me desmoralizar, espalhar boatos, criar dúvidas sobre minha sanidade. Era como se eu tivesse que provar que não era apenas a mãe biológica, mas uma mulher forte e capaz, disposta a lutar por seu filho até o fim. Cada dia era uma guerra. A audiência que marcou um ponto de virada na minha luta foi uma mistura de alívio e medo. Finalmente, eu poderia olhar nos olhos daqueles que tinham o poder de devolver minha vida para mim. Paula estava lá com o meu sorriso falso e os olhos frios, tentando disfarçar a insegurança que eu sabia que ela sentia por dentro. Marcelo sequer apareceu, talvez tivesse medo da verdade. Quando as testemunhas começaram a falar, cada palavra foi como uma lâmina cortando a mentira que haviam construído. Médicos, enfermeiras, vizinhos, pessoas que conheciam Paulo e Marcelo e que podiam atestar a veracidade dos fatos. Um documento atrás do outro, prova após prova, mostrando que a minha assinatura fora falsificada, que decisões importantes foram tomadas sem minha participação. O juiz, uma mulher experiente e perspicaz, ouviu tudo com atenção suave e expresso. Era séria, refletindo a gravidade daquela situação. Em momento, ela se voltou para mim e perguntou: "Você deseja a guarda do seu filho?" E, com toda a força que consegui reunir, respondi: "Sim, ele é meu filho, e eu vou lutar por ele até o fim." Foi nesse instante que senti uma fagulha de esperança reacender dentro de mim. Talvez, finalmente, a justiça começasse a caminhar ao meu lado. Mas sabia que ainda havia uma longa estrada pela frente. A partir daquele dia, passei a encarar cada dia com uma determinação ainda maior. Reuni forças para enfrentar não só o sistema judicial, mas também as feridas abertas dentro de mim. Tive que reaprender a confiar nas pessoas, a me aceitar como mãe, a acreditar que o amor pode superar até as traições mais dolorosas. O mais importante, comecei a entender que não estava sozinha. Outras mulheres, outras mães, passaram por situações semelhantes, e suas histórias me inspiravam a continuar lutando. Enquanto isso, Gabriel continuava nas mãos de Paula. Eu não sabia como ele estava, se sentia minha falta, sei sabia como eu era. Essa dúvida me corroía, mas eu prometi a mim mesma que faria de tudo para estar ao lado dele novamente, para ser a mãe que ele merecia, para reconquistar seu amor. O caminho era incerto e cheio de desafios, mas eu estava pronta para enfrentar loss. Pela minha honra, pelo meu filho, pela verdade, eu me perguntava, noite após noite, como meu mundo tinha desmoronado tão rápido. Era difícil acreditar que um homem que eu amava, com quem tinha dividido sonhos, planos e uma vida inteira, pudesse ser capaz de tamanha traição. Cada momento da minha gestação, cada dor, cada medo que compartilhei com ele, parecia ter sido apenas um capítulo de uma história que ele não queria que eu continuasse. Marcelo se tornou um estranho que roubou meu filho, minha maternidade e minha identidade. As noites eram longas, preenchidas por uma mistura cruel de silêncio e gritos abafados dentro do meu peito. Eu me sentia aprisionada, não apenas pela ausência do Gabriel, mas pela ausência daquele amor que acreditava existir entre mim e Marcelo. O apartamento onde morávamos antes, que deveria guardar nossas lembranças, virou um mausoléu de ilusões. Não havia espaço para ele ali, nem para as mentiras que ele contava, nem para as falsas esperanças que me dava. Eu não queria aceitar que a irmã dele, Paula, pudesse estar criando meu filho como se fosse dela. Isso era mais do que injustiça. Era uma sentença de exílio para mim. Uma mãe que só queria exercer seu direito mais básico e sagrado. Para eles, eu era uma mulher instável, que não merecia nem o nome de mãe. Para mim, eu era uma mulher férida, lutando para não ser esmagada por um sistema que parecia conspirar contra mim. Minha mãe se tornou minha aliada incondicional. Foi ela quem me ajudou a conseguir um advogado, que topou encarar a complexidade da situação. Juntas, traçamos uma estratégia para recuperar Gabriel, para desmontar a teia de mentiras e falsificações que Marcelo e Paula haviam criado. Era uma batalha desigual, mas eu tinha a força que vinha do meu amor por aquele pequeno ser que, mesmo longe,
era a razão do meu respirar. Os dias de espera por respostas, por decisões judiciais, por qualquer notícia sobre meu filho eram torturantes. Cada ligação que não atendiam, cada porta fechada, cada silêncio me perfurava a alma. Eu precisava de provas, precisava mostrar que eu era a verdadeira mãe, que meu direito não podia ser ignorado. Em meio a esse caos, descobri que Marcelo havia mentido sobre praticamente tudo. A vasectomia que ele disse ter feito anos antes não existia. Ele havia planejado, com a irmã, tomar o bebê desde antes de eu sequer sonhar em engravidar. Foi um golpe frio, calculado, para manter o controle e proteger interesses egoístas. Eu me sentia usada, traída, um objeto em um jogo cruel que não me incluía. Paula, por sua vez, vivia uma fantasia. Comprara em CV, havia escolhido o nome, contava para todos que aquele bebê era o milagre que esperava há anos. Mas para mim, cada gesto dela era um lembrete cruel do que haviam roubado. A maternidade não é só carregar no ventre, é amar, cuidar, estar presente. E eu precisava provar que meu amor era verdadeiro e maior do que qualquer documento. O tribunal se tornou o palco onde eu teria que encenar a minha dor e mostrar minha força. Cada audiência era uma prova de resistência, uma batalha contra a descrença, contra o preconceito, contra o silêncio. Paula tentava me desestabilizar com palavras doces, mas vazias. Marcelo não tinha coragem de aparecer para defender suas ações. A mídia começou a se interessar pela história. Meu rosto apareceu em jornais locais e programas de televisão. Alguns me julgaram, outros me apoiaram. Foi uma exposição que não queria, mas que precisei enfrentar para que a verdade viesse à tona. Minha privacidade foi invadida, mas minha causa ganhou visibilidade. Em meio a tudo isso, encontrei solidariedade em outras mães, que passaram por situações semelhantes. Troquei mensagens, ouvi relatos, compartilhei minha angústia. Foi um apoio invisível, mas poderoso, que me manteve de pé quando tudo parecia ruir. Eu sabia que a luta não seria fácil, que os próximos capítulos seriam dolorosos, mas minha determinação crescia a cada dia. Eu precisava resgatar Gabriel, precisava mostrar que o amor de mãe é mais forte que qualquer injustiça, que nenhum homem ou mulher tem o direito de apagar uma mãe de sua própria história. Cada passo dado era uma vitória, cada documento encontrado, cada testemunha ouvida, cada lágrima derramada. Era parte da minha jornada de volta para meu filho. Eu não podia falhar, não podia desistir, porque no fundo do meu coração, eu sabia que Gabriel me esperava, mesmo que ainda não pudesse me chamar de mãe. Se você está gostando, deixe seu like para fortalecer essa história real. A cada dia que passava, a dor da ausência do Gabriel se transformava em uma chama que queimava por dentro, alimentando a minha determinação. Eu não podia permitir que aquele homem, que um dia prometeu amar e proteger nossa família, continuasse destruindo tudo aquilo que construímos juntos. A traição de Marcelo não foi apenas sobre a entrega do nosso filho, foi sobre apagar minha existência como mãe, como mulher, como alguém que sonhou em dar amor e vida a um filho, mesmo sentindo o corpo frágil. Após o parto, eu me obrigava a levantar, a lutar, a enfrentar olhares de julgamento e a carregar um peso que não era meu. Eu sentia como se tivesse que provar, a cada momento, que merecia ser mãe, que meu amor era verdadeiro e que meu direito não poderia ser ignorado. A batalha judicial parecia interminável, uma maratona onde a linha de chegada estava coberta por névoa e sombras. A advogada que minha mãe conseguiu não era apenas competente, mas também uma mulher que entendia a profundidade daquela dor. Ela me ajudou a entender o labirinto burocrático que teria que enfrentar para trazer Gabriel de volta para casa. Reunimos documentos, pedimos perícias, testemunhos, tudo para mostrar que minha assinatura fora falsificada, que eu nunca dei permissão para a guarda do meu filho ser transferida para Paula. Enquanto isso, a distância física entre Gabriel e eu aumentava a cada dia. Eu tentava imaginar como ele estaria, se sentia minha falta, se sabia quem eu era, a dor de não poder estar ao seu lado, de não poder segurá-lo no colo.
de não poder ouvir seu choro, ou ver seu sorriso, era quase insuportável. Muitas noites chorei sozinha, com o travesseiro molhado, tentando segurar o pranto para não me mostrar vulnerável diante dos outros. No tribunal, cada audiência era um teste de resistência. Paula, com seu sorriso falso, tentava me desestabilizar. Usava palavras vazias para tentar convencer que ela era a mãe perfeita, a salvadora da criança que eu, segundo ela, havia rejeitado. Marcelo, covarde, nunca teve coragem de aparecer para justificar suas ações. A ausência dele era um silêncio ensurdecedor que dizia tudo sobre seu caráter. A mídia local começou a divulgar a história, transformando meu drama pessoal em um escândalo público. Para alguns, eu era a mãe abandonada, para outros, a vítima de uma traição cruel. As redes sociais se dividiram entre apoio e julgamento. Mensagens chegavam aos montes, algumas de conforto, outras de crítica. Eu aprendi a filtrar o que valia a pena, a ignorar o que só queria me derrubar. Mas não eram só as batalhas externas que me consumiam. Internamente, eu lutava para aceitar a mulher que me tornei. Alguém marcada pela dor, pela traição, mas também pela coragem de não se entregar. A maternidade não era apenas um papel, era minha essência, e eu precisava reivindicá-la com toda a força que me restava. Minha mãe foi minha âncora em meio à tempestade. Ela esteve ao meu lado em todas as consultas, em todas as reuniões, em cada passo que dei rumo à justiça. Juntas, transformamos nossa dor em força, nossa tristeza em ação, e foi nessa união que encontrei esperança, mesmo quando tudo parecia perdido. Com o avanço do processo, a verdade começou a emergir das sombras. Documentos foram analisados, testemunhas convocadas, a falsificação da minha assinatura foi confirmada por peritos, revelando um plano orquestrado por Marcelo e Paula para me afastar da minha própria criança. Eu sentia uma mistura de raiva e alívio, raiva pela traição, alívio por finalmente ter provas para lutar. Apesar do tudo, mantive meu foco no futuro. Eu queria mais do que recuperar meu filho, queria construir um ambiente seguro e amoroso. Para ela, sonhava com o dia em que poderia olhar nos olhos de Gabriel e dizer que nunca desisti dele, que o amor de mãe é uma força invencível, capaz de superar qualquer obstáculo. Cada passo daquela jornada foi uma lição de vida, uma prova de que mesmo quando tudo parece perdido, a esperança pode florescer nas circunstâncias mais adversas. Eu estava pronta para enfrentar o que viesse, porque agora sabia quem eu era. Uma mãe que nunca deixaria de lutar pelo seu filho. Os dias que se seguiram foram um misto de angústia, ansiedade e uma esperança tímida que eu guardava como um segredo só meu. Cada amanhecer trazia a incerteza do resultado da luta que eu travava por Gabriel. Às vezes, parecia que o tempo se arrastava de maneira cruel, como se cada segundo fosse uma eternidade de sofrimento. Eu não sabia se meu filho estava feliz, se sentia a minha falta, se reconhecia a voz da mãe que ele nunca ouviu. Eu passava horas olhando para as fotos que consegui juntar, para os vídeos que amigos de Paula conseguiram gravar e me enviar. Vê-lo sorrir, engatinhar, descobrindo o mundo com olhos curiosos e cheios de vida, me dava forças para continuar. Mas também abria feridas profundas, pois ao mesmo tempo me lembrava que aquele não era o lar onde eu queria que ele estivesse. Não era o colo onde eu queria que ele descansasse. A imprensa local acompanhava o caso com atenção. Cada novidade que surgia era divulgada em jornais, sites e programas de televisão. Eu me tornara, sem querer, uma personagem pública. Isso trouxe a exposição que eu nunca desejei, mas também serviu para que outras mulheres com histórias parecidas encontrassem coragem para falar, para lutar. Recebi mensagens de apoio de pessoas que nem conhecia, que se emocionavam com a minha história, que viam em mim uma voz para tantas outras silenciadas. Enquanto isso, Paula continuava com sua vida aparentemente tranquila, mostrando para o mundo uma imagem de mãe dedicada e amorosa. Mas para mim, tudo aquilo era um disfarce cruel, uma mentira bem ensaiada, que escondia a verdade dolorosa da minha ausência. Eu sabia que recuperar Gabriel não seria apenas uma questão legal, mas uma reconstrução lenta e difícil de um laço, que eles tentaram romper,
Meu advogado trabalhava incansavelmente, desmascarando cada argumento falso, desvendando cada documento fraudado. A perícia revelou que minha assinatura fora forjada, um crime que poderia levar Marcelo e Paula à prisão. Era uma vitória importante, mas ainda longe da conclusão que eu sonhava. Cada audiência era uma batalha, onde eu precisava mostrar não só minha força, mas também meu amor incondicional por Gabriel. Minha mãe e eu estávamos sempre juntas, discutindo estratégias, nos apoiando mutuamente. Ela era meu porto seguro, minha voz quando minha garganta falhava, minha mão quando meu corpo tremia. Sem ela, eu não teria conseguido passar pelos momentos mais difíceis. A força dela era uma chama que me iluminava na escuridão. Finalmente, chegou o dia da audiência decisiva. O tribunal estava lotado, a mídia esperava ansiosa por desdobramentos, e eu sentia o peso de todos os olhares sobre mim. Paula estava lá, com seu sorriso frio e calculista, tentando passar segurança, enquanto Marcelo não deu as caras. O juiz, uma pessoa respeitada e experiente, ouviu atentamente cada palavra, cada prova, cada testemunho. Quando chegou minha vez de falar, meu coração batia acelerado, mas a voz saiu firme e clara. Eu contei minha história, minha dor, minha luta, falei do amor que sentia por Gabriel, do sonho que sempre tive de ser mãe. Lembrei que a maternidade não é apenas um documento, mas um sentimento, uma escolha diária. Olhei para Paula e disse que o amor não pode ser comprado, roubado ou falsificado. O silêncio que se seguiu foi pesado, carregado de expectativa. Eu sabia que aquela decisão mudaria tudo. Finalmente, a juíza pronunciou a sentença. Gabriel voltaria para mim, sua mãe biológica e legítima. A emoção tomou conta do meu corpo inteiro. Chorei, sorri, agradeci. Era o fim de um pesadelo e o começo de uma nova vida para nós. Mas eu sabia que a jornada estava longe de acabar. Para reconstruir nosso vínculo, recuperar o tempo perdido, curar as feridas profundas, Gabriel precisava saber que sua mãe nunca desistiu dele, que o amor é capaz de vencer qualquer obstáculo. Aquele dia marcou o renascimento da minha maternidade, a vitória de um amor verdadeiro que resistiu às mentiras, à traição e ao silêncio. Eu estava pronta para recomeçar, para ser mãe do jeito que sempre sonhei, para dar ao meu filho o lar e o amor que ele merece. Compartilhe essa história para que mais pessoas conheçam essa verdade. Nos dias que sucederam à decisão judicial, a sensação que me dominava era um misto avassalador de alívio e medo. Finalmente, a justiça reconhecera meu direito de ser mãe do Gabriel. Mas a responsabilidade que agora recaía sobre meus ombros parecia maior do que tudo que eu já enfrentei até então. Não era apenas uma vitória no papel, era o início de uma batalha ainda mais complexa. Reconstruir um vínculo que fora rasgado por anos de ausência e mentiras. A primeira vez que segurei Gabriel nos meus braços depois de tanto tempo longe, foi como se o tempo tivesse parado. Seu cheiro, o calor do seu corpo pequenino, o som da sua respiração regular, tudo aquilo me trouxe de volta à vida. Mas também revelou o quanto tínhamos perdido. Ele não era mais o bebê que saíra do New Vand. Havia mudado, e eu precisava aprender a ser mãe de um filho que, apesar de meu sangue, cresceu sob cuidados de outra mulher. Os primeiros dias foram delicados. Gabriel parecia desconfiado, como se tentasse entender quem eu era naquela nova fase da vida de... Eu sentia o peso da responsabilidade em cada olhar, em cada gesto, em cada silêncio. Não havia tempo para arrependimentos. Só para agir com amor, paciência e compreensão. Enquanto tentava reconquistar o espaço na vida do meu filho, Marcelo desapareceu. Ele não apareceu para o reencontro, não tentou se explicar ou reparar o dano que causou. Sua ausência, que antes me consumia, agora era um alívio silencioso. Eu precisava estar focada no que importava. Gabriel, Paula, por sua vez, tentou resistir à perda, mas sabia que a justiça tinha falado. Sua face mostrava a derrota disfarçada de coragem. Ela chegou a tentar contatos, ofereceu visitas supervisionadas, mas eu mantive firme a decisão de preservar meu filho de qualquer influência que pudesse prejudicá-lo.
No entanto, a reintegração do Gabriel na minha vida não foi um caminho simples. Havia momentos em que ele chorava sem explicação, outros em que se agarrava a mim como se soubesse que eu era sua mãe. O conflito emocional era profundo para nós dois. Eu precisava encontrar um equilíbrio entre acorrolou e respeitar o tempo que ele precisava para se adaptar. Nessas horas, eu recorria a um diário onde escrevia cada passo da nossa reconexão, cada sorriso conquistado, cada abraço dado, cada palavra dita. Aquilo se tornou um mapa do nosso amor renascente. Era a minha maneira de organizar o caos interno, de me fortalecer diante das dificuldades. A família que eu tinha antes se desfez em pedaços. Muitos que um dia estiveram ao meu lado escolheram acreditar nas mentiras de Marcelo e Paula. Eu perdi amigos, alianças, inclusive parte da minha própria família. Mas a mãe que eu estava me tornando era mais forte do que todas essas perdas. Eu estava aprendendo que a maternidade verdadeira ultrapassa qualquer traição, qualquer dor. No trabalho, enfrentei preconceitos e olhares desconfiados. Para muitos, eu era apenas a mulher da história trágica, mas eu usei isso como combustível para mostrar que era mais do que uma vítima. Eu era uma guerreira, uma mãe que não se entregava. Cada conquista profissional, cada elogio, era uma afirmação de que eu podia reconstruir minha vida por completo. Tempo passou e o vínculo entre Gabriel e eu foi crescendo. Ele começou a chamar meu nome, a sorrir de maneira espontânea, a buscar meu colo quando estava cansado, ou calm metal. Esses momentos eram pequenos milagres que me enchiam de esperança e força para continuar. Por mais que o passado tivesse deixado cicatrizes profundas, eu sabia que o futuro era uma página em branco que eu podia preencher com amor, verdade. E Gabriel era a minha razão de viver, meu maior tesouro, minha luz, depois de tanta escuridão. Os primeiros meses depois da volta de Gabriel para casa foram um verdadeiro turbilhão de emoções. A cada manhã eu me deparava com a responsabilidade de ser mãe de um filho que tinha passado por tantas mudanças e que, de certa forma, precisava reaprender a me reconhecer como sua mãe. Eu, que o carreguei dentro de mim, agora precisava reconquistar seu afeto, sua confiança, sua presença. As noites eram longas e inquietas. Gabriel acordava diversas vezes, como se tivesse medo do mundo que o cercava. Eu tentava acalmá-lo, segurava sua mão pequena, cantarolava canções que minha mãe cantava para mim quando eu era criança. Era um processo lento e delicado, cheio de pequenas vitórias e grandes desafios. Aos poucos, ele começou a se abrir para mim. Seus olhos curiosos e brilhantes passaram a buscar minha atenção. Seus sorrisos tímidos se tornaram mais frequentes. Quando ele falou a primeira palavra, foi como se o céu tivesse se iluminado de repente. Chamar meu nome foi o momento mais emocionante da minha vida. Uma prova concreta de que o vínculo entre nós estava sendo reconstruído. Porém, mesmo com esses avanços, eu sentia o peso da ausência dos primeiros meses de vida dele, da convivência que ele teve com Paula. Era como se eu estivesse correndo para alcançar o tempo perdido, tentando preencher um espaço que não podia ser simplesmente apagado. A ideia de que ele poderia ter sido afetado por aquela mulher que me roubou meu filho doía profundamente. Mas eu precisava ser forte para ele. No meio de tudo isso, tive que lidar com a repercussão da história na minha família. Muitos não aceitavam a verdade ou estavam magoados com a forma como as coisas aconteceram. Havia olhares desconfiados, comentários maldosos, até mesmo afastamento. Mas com o tempo, alguns começaram a se aproximar, perceber a minha luta e o amor verdadeiro que eu tinha pelo Gabriel. Minha mãe continuava sendo meu suporte mais sólido. Era ela quem me ajudava a cuidar do Gabriel, quem me dava forças para enfrentar as dificuldades diárias, quem acreditava em mim quando eu mesma duvidava. Juntas, criamos uma rotina que me permitia conciliar o trabalho, a maternidade e o processo de cura emocional. No trabalho, o clima continuava tenso. Algumas pessoas ainda falavam sobre meu caso, como se eu fosse uma vítima indefesa, enquanto outras olhavam com desconfiança para minha capacidade de ser profissional e mãe ao mesmo tempo. Eu sabia que precisava provar a todos, principalmente a mim mesma, que podia dar conta de tudo.
Apesar das adversidades, a presença de Gabriel na minha vida foi me transformando. Cada gesto, cada olhar, cada palavra dele me fazia entender que o amor de mãe não se mede pelo tempo, mas pela intensidade da dedicação e do cuidado. Eu estava aprendendo a ser mãe de um jeito novo, mês consciente, mês presente. O processo jurídico ainda não estava completamente finalizado, mas a sentença favorável me dava esperança para o futuro. Eu sabia que, embora a justiça tenha falado, a reconstrução da minha família levaria tempo, paciência e muito amor. Em meio a essa jornada, comecei a participar de grupos de apoio para mães que passaram por situações semelhantes, ouvi relatos de outras mulheres que tiveram seus direitos questionados, que lutaram contra o sistema, que reconquistaram seus filhos. Me enchia de força e inspiração. Não estávamos sozinhas. Cada passo que eu dava ao lado de Gabriel era uma vitória contra a dor, contra a injustiça, contra as mentiras que tentaram nos separar. Eu não só estava reconstruindo uma relação, mas também reafirmando minha identidade como mulher, como mãe, como ser humano capaz de transformar a adversidade em força. O futuro era incerto, mas a esperança era a luz que iluminava meu caminho. Gabriel era a prova viva de que o amor verdadeiro resiste às maiores tempestades, e eu estava pronta para enfrentar tudo ao seu lado. Comente o que achou até agora, e junte, sei a conversa. O tempo seguia seu curso implacável, e eu, cada vez mais, me dava conta de que a maternidade que eu havia sonhado era uma construção diária, feita de pequenos momentos, de paciência e de superação. Gabriel, que até pouco tempo fora, estranho, agora começava a ser meu porto seguro, meu raio de luz na escuridão. Mas a verdade é que o caminho até ali fora, uma batalha árdua, marcada por lágrimas silenciosas e noites sem fim. Eu ainda me lembrava com clareza do momento em que o juiz finalmente pronunciou a sentença que me devolveu o direito de ser mãe. Aquele instante marcou o fim de um pesadelo, mas também o começo de uma nova fase, cheia de desafios inesperados. Não bastava apenas recuperar a guarda legal. Eu precisava reconstruir a confiança, o afeto e o amor de um filho que crescera em outro lar, com outra mulher. Cada dia trazia um novo desafio. Gabriel, embora fosse uma criança doce e inteligente, carregava as marcas invisíveis do abandono. Havia momentos em que ele se fechava, em que seus olhos expressavam confusão e tristeza profunda, como se tentasse entender por que sua vida fora interrompida por tantos meses. Eu tentava com toda a minha força ser a mãe que ele precisava naquele momento, não a mãe que eu sonhara ser. As noites eram as mais difíceis. Gabriel acordava com pesadelos, corava por horas, e eu me via impotente diante daquela dor que eu não conseguia aliviar completamente. Eu me perguntava se ele sabia, mesmo que inconscientemente, que eu estava ali para protegê-lo, para amá-lo sem condições, para nunca mais deixá-lo sozinho. Era uma batalha silenciosa, onde o silêncio falava mais alto que palavras. Enquanto isso, a sombra de Marcelo ainda pairava sobre nossas vidas. Ele permanecia ausente, não só fisicamente, mas emocionalmente. Não houve sequer um pedido de desculpas, uma tentativa de reparar o dano causado. Era como se ele quisesse desaparecer, como se não tivesse responsabilidade pelo que havia feito. Eu o via como um capítulo encerrado da minha vida, alguém que nunca merecera minha confiança. Paula, por sua vez, tentava manter uma fachada de mãe amorosa, mas eu sabia que por trás daquela máscara havia uma mulher que roubara o que não era seu. As visitas supervisionadas que ela insistia em fazer eram tensas e cheias de olhares de desafio. Eu não queria permitir que Gabriel fosse exposto a um ambiente que só trazia confusão e sofrimento. Meu foco era proteger meu filho e garantir que ele crescesse em um lar onde fosse amado verdadeiramente. A reconexão com Gabriel se tornou o centro da minha vida. Eu estudava sobre maternidade, psicologia infantil, lia livros que me ajudavam a entender as necessidades dele. Cada passo dado era comemorado como uma grande conquista. Seu primeiro sorriso genuíno, a primeira vez que ele me chamou de mãe, os momentos de carinho espontâneos, tudo isso era um presente que me fortalecia. Minha mãe continuava sendo meu alicerce.
Era com ela que eu desabafava as dores, que encontrava conselhos e força para seguir em frente. Nossa relação se fortaleceu de uma maneira que eu jamais poderia imaginar. Juntas, enfrentamos a tempestade e agora celebrávamos cada raio de sol que surgia no horizonte. No trabalho, apesar do cansaço e das dificuldades, consegui manter minha postura profissional. Usei minha história como inspiração para outras mulheres que enfrentavam adversidades, mostrando que era possível se reerguer mesmo depois de grandes quedas. Minha voz passou a ser ouvida em espaços onde antes eu me calava. A mídia que antes explorava minha dor, agora passava a acompanhar a reconstrução da minha vida com um olhar diferente. Algumas matérias mostravam o lado humano da minha história, a luta incansável de uma mãe que não desistiu. Isso trouxe um novo significado à minha jornada, fazendo com que eu sentisse que meu sofrimento poderia ajudar outras pessoas. Mas o mais importante era Gabriel. Ver seu crescimento, suas descobertas, seus primeiros passos, suas perguntas inocentes sobre o mundo me enchiam de uma felicidade que palavras não podem descrever. Ele era a prova viva de que o amor verdadeiro supera qualquer barreira, que a força de uma mãe é capaz de mover montanhas. Ainda havia muito a ser feito, muitas feridas para curar, muitas histórias para contar, mas eu estava pronta para enfrentar o que viesse, porque sabia que não estava mais sozinha. Tinha Gabriel, minha mãe, meus amigos verdadeiros, e a certeza de que o amor vence. Sempre, o último bloco dessa história não poderia ser apenas um fechamento, mas uma celebração da força que descobri em mim mesma e da jornada que trilhamos juntos, Gabriel e eu. Depois de tudo o que passamos, eu não era mais a mesma mulher que um dia fora traída, abandonada e silenciada. Eu era uma mãe guerreira, pronta para defender seu filho até o fim dos meus dias. Ao longo dessa caminhada, aprendi que maternidade não é só um laço biológico, mas uma construção diária, feita de amor, paciência e coragem. Cada lágrima derramada, cada noite em claro, cada batalha judicial foi uma prova do amor incondicional que tenho por Gabriel. O que começou como uma dor insuportável se transformou em um motor que me impulsionou a lutar por justiça, por verdade e, acima de tudo, por amor. Relembrar os momentos em que fui humilhada, desacreditada e excluída me traz uma mistura de tristeza e orgulho. Tristeza pelo que vivi, pela perda temporária do meu filho e pela traição daquele que deveria ser meu parceiro. Orgulho por ter resistido, por ter encontrado forças onde parecia não haver mais, por não ter desistido, mesmo quando tudo parecia perdido. Gabriel é a minha maior vitória. Ver aquele pequeno sorriso nascer no rosto dele, depois de tanto sofrimento, foi a confirmação de que o amor verdadeiro supera todas as barreiras. Ele é a razão da minha vida, meu maior tesouro e minha inspiração diária para continuar lutando. Mesmo quando a caminhada parecer difícil, nossa relação se fortaleceu com o tempo. Hoje, ele corre pela casa, faz perguntas sobre o mundo, abraça com força e chama meu nome, com uma voz doce e cheia de carinho. A cada passo dele, sinto que o amor venceu a mentira, que a verdade superou o silêncio, que a justiça pode sim ser feita, apesar dos desafios. Nunca me senti tão plena e realizada como mãe. Cada momento ao lado de Gabriel é um presente, uma oportunidade de construir memórias que ninguém poderá destruir. A maternidade me ensinou sobre resiliência, sobre a capacidade humana de superar dores profundas e transformar a vida. Olhar para trás e ver o quanto cresci me enche de gratidão. Gratidão pela minha mãe, que foi minha fortaleza, pelos amigos que permaneceram ao meu lado, pelos profissionais que me ajudaram a lutar, e por Gabriel, que mesmo pequeno, já ensinava lições valiosas sobre amor e coragem. Hoje, sei que a vida é feita de ciclos, de quedas e levantadas. O que importa é nunca perder a fé em si mesmo, a força para recomeçar e o amor para seguir adiante. A minha história não é apenas sobre dor, mas sobre superação, redenção e esperança. Quero que cada mãe que passar pelo que passei saiba que ela não está sozinha, que a luta pode ser dura, mas o amor verdadeiro é invencível, que o
possível vencer as maiores tempestades e encontrar a luz no fim do túnel. Gabriel é a prova viva de que a maternidade é um laço eterno, um sentimento que nem a distância, nem a traição, nem o tempo podem apagar. Eu sou mãe dele, e ele é meu filho, para sempre. E assim, encerramos essa história, com a certeza de que o amor pode transformar até as situações mais difíceis em vitórias inesquecíveis. Se essa história tocou seu coração, não fique em silêncio. Curta, compartilhe e junte-se a essa luta por justiça e amor verdadeiro. Sua voz pode fazer a diferença na vida de quem precisa. Seja parte dessa transformação.